E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter bastante conversa para bater hoje. A abordagem da nossa aula de hoje é fazer uma revisão geral dos conteúdos. Eu já comentei com vocês algumas coisas e algumas explicações, tá bom? Então hoje vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou de história geral, só que eu vou selecionar os principais assuntos que eu acredito que podem ser cobrados na prova. Hoje a minha ideia é tentar construir um pouquinho de confiança em vocês para a prova. Antes de eu começar a falar sobre o conteúdo, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com a galera da noite. Vocês lembram da aula inaugural? Quando vocês estavam lá no Piricão, tendo aula inaugural, tinha muita gente, né? Agora, olha em volta. Lembra no comecinho das aulas que era difícil até arrumar lugar para sentar? Que tinha que ser 2 salas? Vamos ser bem sinceros aqui? Vocês já venceram muito por chegar até agora. De verdade. Uma coisa que eu comento com meus alunos, principalmente a galera do particular, que eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu comento o seguinte, que é o quê? Estudar é um exercício. Do mesmo jeito que você faz no esporte, do mesmo jeito que você vai se dedicar na academia, você faz o exercício muscular, o exercício de uma atividade, certo? Só que a maioria dos esportes, eles são ingratos. Se você parar de jogar bola, ficar 2 anos sem jogar, você voltar, você vai voltar péssimo. Academia, pior ainda. A maioria dos exercícios é desse jeito. Agora, quando você faz um exercício neural, intelectual, isso não se perde. Você vai estudar 2 anos e aquilo vai ficar na sua cabeça para sempre. Então, independente, se você entrar no curso, não gostar do curso, sair, fazer outra coisa da vida, o conhecimento que você teve hoje, você não perde nunca mais. A trajetória que você tiver esse ano inteiro, ela não perde. Ela é conquista independente do resultado que vocês vão ter. Por exemplo, meu primeiro vestibular, eu passei em fisioterapia. Eu não virei fisioterapeuta. E o conhecimento que eu conquistei, eu não perdi. Ele está ali. O dia que eu precisava usar. E eu o uso hoje. Então, não fiquem desanimados. Hoje eu quero só trazer para vocês alguns assuntos que eu comentei. E você vai falar, pô, eu lembro. Vocês sabem muito. Vocês só têm que utilizar esse conhecimento na prova. Beleza? Pontos importantes que eu quero falar hoje. Teoria da história. Essa teoria da história ela vai sendo trabalhada todo o vestibular. Eu vou falar essa teoria da história mesclando com alguns assuntos que são cobrados em áreas diferentes, tá bom? E eu vou tentar ser o mais direto possível, porque lembra, é uma aula de revisão. Não vou conseguir ensinar tudo. Segunda coisa, periodização histórica. É um conteúdo que eu falei na primeira aula e eu vou relembrar hoje. E também as principais apostas que eu acho que pode cair na prova esse ano. O que a gente vai falar hoje de importante? Agora, ó, abra o seu coração, abra sua mente. Eu vou dar uma indicação para você. Você abrace ela se você acreditar que seja boa para você, tá bom? Qual que é a minha indicação, professor Daniel de História, que trabalha com cursinho há 6 anos? Essa semana, hoje, amanhã, você não vai mais estudar. Acabou de estudar conteúdo novo. Agora você só revisa o que você aprendeu. Tudo bem? Principalmente amanhã. Amanhã é feriado. Você só revisa. Sábado, que vai ter o aulão, você vai ter uma gama de conteúdo de revisão aqui com os professores. Você não vai pegar a apostila para estudar um conteúdo novo. Porque imagina só, você está desde fevereiro se preparando para o vestibular. Aprendeu coisa pra caramba. Muita coisa você aprendeu. Acabei de falar isso com vocês. Só que você, do nada, fala assim, nossa, eu quero aprender sobre estequiometria. Nunca estudei. Eu quero aprender sobre calcular pêndulo. Ficou maluco, velho? Você não vai fazer isso. Por quê? Porque é conteúdo difícil, você não tem o domínio, você vai pegar aquele conteúdo novo, você não vai dominar de primeira, isso vai te gerar insegurança. Você vai vir para a prova, no pré-prova, abalado psicologicamente. Então, meu querido, para de se auto-sabotar. Você só revisa agora, não estuda conteúdo novo. Ouviu? Sexta-feira, descansa. No máximo, pega a apostila e lê o que você já estudou. Se você fez essa cagada e está um pouquinho inseguro, relaxa. Vai pro próximo. Relembra o que você já viu para isso te dar segurança, que você sabe muita coisa. Teoria da história. Agora chegou na minha área e aí vamos para revisões e eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Conceitos importantes. Palavrinhas que são simples, que você escuta desde criança, porém o sentido dela no senso comum é diferente no fazer histórico, é diferente na discussão histórica. Por exemplo, a palavra história e memória.
Ambas falam sobre o passado, só que ambas de maneira diferente. Exemplo, história é a produção científica através de métodos, um rigor científico, onde que eu vou analisar um passado, através de vestígios dele. Do mesmo jeito que tem uma cena de um crime e vem um investigador, vê o que aconteceu, a arma, o sangue, os vestígios que tem ali, o historiador chega numa cena do passado e através dos vestígios desse passado, ele interpreta o que pode ter acontecido, o que levou àquele resultado. Essa é a história. É uma análise através de um conjunto de elementos e um conjunto de ferramentas. Eu não posso ser o Daniel, dono da razão, e falar assim, ó, foi isso e pronto. Não. É por isso que você pode pegar um livro de história, que um autor fala sobre um assunto e o outro autor fala sobre o mesmo assunto, só que eles se divergem, eles falam de maneiras totalmente diferentes. Porque cada um usa uma ferramenta e pode utilizar essa ferramenta com um vestígio do passado de maneira diferente. A história ela é subjetiva por conta disso. E é por isso que a história nunca acaba. Por isso que sempre vai ter historiador conversando sobre o mesmo assunto e sempre tendo interpretações diferentes. Agora nós temos a memória. É ela que é a pedra de tropeço. É onde que a população confunde história com a experiência individual dela. Já falei isso com vocês. A nossa aula de hoje, ela está construindo não só uma parte da história, que vai ser analisada por algum historiador maluco, pode ser eu daqui a 50 anos querendo analisar o meu passado, ou ela também está construindo uma gama gigantesca de memória. Só que essa memória, ela é infinita, ela é mutável e ela não é estagnada. A memória não tem fim não, né? Não tem fim. Sabe por quê? Caio, você está vendo minha aula, certo? Sim. Nós estamos vivendo a mesma experiência, correto? Sim, correto. Só que o seu ponto de vista é do aluno que está sentado aí na frente. Sim, certo. A minha experiência é do professor que está aqui na frente falando com vocês. O meu exercício é pensar a melhor maneira de explicar. O seu exercício é tentar entender a maluquice que eu estou dizendo. Hoje, você pode ter dificuldade e não entender. Daqui a 10 anos você fala assim, nossa, o professor Daniel falou isso e eu entendi facinho. Ou foi uma bosta. Daqui a 20 anos você vai pensar assim, nossa, que saudade da época que eu estava no cursinho. A vida era tão boa. Essa memória, ela é mutável. Cada período, cada momento da sua vida, a memória do seu passado, ela muda. E o que é mais interessante, que se o Caio um dia falar assim, pô, eu participei da aula do professor Daniel e ela foi muito boa. Para o Caio, isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque é uma experiência de vida dele. É uma memória dele. Do mesmo jeito que eu posso terminar essa aula, sair daqui cabisbaixo e falar assim, nossa, minha aula foi uma bosta. Isso é uma verdade para mim. Por isso que quando tem discussões sobre um passado, sobre política, as pessoas falam como se fosse uma verdade absoluta. Por quê? Porque para ela é uma verdade absoluta. É uma memória que ela adquiriu. Essa memória ela pode ser individual ou ela pode ser coletiva. Existem lugares de memória. Por exemplo, museu. Quando você entra no museu, você tem acesso a uma memória de um passado que você não viveu, mas alguém está passando isso para você. Quando você assiste um filme falando sobre um tema histórico, é uma memória sobre o passado que você adquire. Tudo isso é uma construção. A função do historiador é separar entre a memória e a história. E você, na prova, em algum momento vai ter que reconhecer. Isso é muito de específica, tá? Específica, a cada 2 anos eles comentam sobre essa teoria da história, principalmente sobre história e memória. Outros conceitos importantes. Patrimônio. Patrimônio, você já ouviu em vários locais, esse conceito ele é apropriado em diversos momentos. E o que eu quero que vocês pensem sobre patrimônio? É o que foi construído e conservado no tempo pela humanidade. O patrimônio é uma escolha social do que se torna ou não. Esse patrimônio ele é dividido em 2 grupos. O patrimônio material, aquilo que é palpável, aquilo que eu consigo ver. E o patrimônio imaterial. Por um exemplo, existem patrimônios imateriais que você tem acesso e você sabe que faz parte da cultura brasileira. Exemplo, chega numa esquina, tá tendo um churrasquinho, espeto. Além do cara que está fazendo churrasco, que sempre está do lado dele, um cachorro caramelo. Isso faz parte da nossa cultura. Paira sobre nós. A feijoada paira sobre nós. O samba, o pagode, o sertanejo, isso faz parte da nossa cultura. Eu não consigo pegar o sertanejo, mas ele é um patrimônio cultural imaterial nosso. O material é o museu, o material é a vestimenta, o material é o instrumento, qualquer coisa que eu consigo tocar, que eu consigo produzir fisicamente. Tá bom? Mas isso tem que se tornar um patrimônio. E aí tem um outro exemplo interessante para a geografia.
Aqui na região do Paraná, nós temos a região de Ponta Grossa. E aí tem um local lá chamado Vila Velha. Vila Velha é um patrimônio histórico material. É uma região ambiental. Por que ela se torna um patrimônio histórico? Porque ela conserva um passado e é uma escolha da humanidade conservar isso. Lembra que eu falei? É a construção e a conservação no tempo pela humanidade. Consegue entender? Por isso que quando tiver dia 10 de janeiro e tiver o resultado, eu não vou poder raspar sua cabeça e jogar tinta em você. Por quê? Porque vai ser lá no calçadão. E o calçadão é um patrimônio histórico. Eu não posso destruir o patrimônio histórico. Periodização histórica. Esse slide aqui eu usei na nossa primeira aula, lembra? Nossa, parece que faz tão pouco tempo, né? São 6 períodos que você tem que lembrar. Pré-história, história antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. 5, perdão, contei errado. Pré-história, ela começa com o surgimento dos primeiros hominídeos, nossos parentes da árvore genealógica, o Homo erectus, o Homo neanderthalis, entre outros, tá bom? Quando que acaba essa pré-história? Quando surge a escrita, as primeiras sociedades que criam um modo de escrever. E aí o historiador tem acesso a um vestígio feito pela própria humanidade. Algo que foi produzido realmente para comunicar algo. Por isso que começa a história. Era antes da história, era pré-história. Agora nós começamos a trabalhar com um vestígio construído de uma maneira eficiente e pensada. Segundo período histórico é a Idade Média. A Idade Média, ela começa com o final da Idade Antiga. O que acontece que vai iniciar a Idade Média? A queda do Império Romano. Aquele mesmo império que crucifica Jesus Cristo. Quando ele cai, começa a Idade Média. E a Idade Média ela só encerra quando cai a segunda parte do Império Romano. O Império Bizantino. Lembra que eu comentei com vocês do Império Romano Oriental? Acabou a Idade Média. Começou a Idade Moderna com a queda do Império Bizantino. Beleza? Sim. Quando que acaba a Idade Moderna? Quando tem a Revolução Francesa. E olha aqui, gente. Pensa comigo. Se a história ela é dividida em 5 períodos, esses 5 períodos são separados por eventos marcantes, se pá que esses eventos são muito interessantes se você lembrar para a prova. Então, surgimento dos primeiros hominídeos. Você sabe que nasceram os primeiros hominídeos, o primeiro Homo sapiens na África. Você sabe que o surgimento da escrita é pela sociedade egípcia e pelos sumérios. Você sabe também que a queda do Império Romano acontece por volta do século III e IV. Você sabe também que a queda do Império Romano Oriental, ou Império Bizantino, ela acontece por volta do século XV e século XVI. Você sabe também que a Revolução Francesa ela acontece por volta do século XVIII, XIX. E assim por diante, quase, né? Quando tem a Revolução Francesa, nós estamos na idade contemporânea. É a idade que nós estamos vivendo. Principais apostas. Vou falar sobre períodos, só que eu vou falar sobre conceitos que estão presentes em cada um desses períodos e vocês verem como que eu vou tentar ser interdisciplinar nessa aula. Então, primeiro, a história antiga. Ué, professor, mas você pulou pré-história. Por que você pulou? Porque pré-história você só tem que saber que é paleolítico e neolítico. Paleolítico, pedra antiga, neolítico, nova pedra. É o período que é criado fogo, é o período que eles aprendem a dominar a agricultura e os animais. O que é mais cobrado de pré-história é a parte artística, a arte rupestre. E aí vocês vão comentar com a Isa e com a Marina, não comigo. Agora, na história antiga, quais são as 3 principais sociedades que são cobradas? Egito, Grécia Antiga e também Roma. Egito, muito mais da parte artística. Grécia vai trazer muito mais da parte filosófica e também histórica. E na parte romana, muito mais história e um pouquinho de filosofia. Por quê? Porque são os romanos que criam o Código Civil, que é o modelo utilizado para a nossa república hoje. Vamos falar alguns conceitos que a gente pode mesclar dessas áreas? Primeiro, vamos falar dos períodos. Vamos jogar o geral, daí depois eu falo sobre os conceitos. Medievo. 3 apostas que a gente pode trabalhar. Feudalismo, que é o modelo de produção. O poder da igreja sobre a sociedade. Lembra aquela questão do simulado que eu coloquei? Dos 3 estados do antigo regime? Clero, nobreza e o povão. Daqui a pouco eu vou falar de novo. E por último, a peste negra. Professor, mas você nem deu aula sobre isso. Lógico que eu não dei, porque você já sabe, pelo amor de Deus. Se você não conhece peste bubônica, peste negra, você está de brincadeira comigo. Isso daí você estudou umas 5 vezes no ensino fundamental, mais umas 4 no ensino médio. Idade moderna, colonialismo, as grandes navegações, expansão marítima e também os estados-nações modernos. A formação dos países que você conhece hoje, tá? Só por uma citação, o primeiro país formada, a primeira nação moderna formada é Portugal. Por isso que Portugal é o primeiro país a fazer as grandes navegações, tem dinheiro para investir nelas.
os 2 últimos principais países a se formar nesse Estado-nação moderno é a Itália e a Alemanha. Depois que eles fazem essa unificação, vai ter o contexto que vai ocasionar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Percebe como que a formação desses Estados-nação modernos são essenciais para a construção desse mundo moderno e contemporâneo? E por último, o absolutismo. Todo o poder concentrado na mão do rei. Idade contemporânea, Revolução Francesa. Eu vou tentar ser sucinto sobre a Revolução Francesa. O que acontece? Antigo regime dominava tudo. Clero, os que oravam. Nobres, os que guerreavam. E os trabalhadores embaixo. Na Revolução Francesa, você buscava uma liberdade de participação política do terceiro estado. Tem várias movimentações. Primeiro, os jacobinos vão tomar frente da revolução. Vai ter o período do terror, que eles vão guilhotinar bastante gente. E depois os burgueses vão tomar de assalto a revolução. Por isso que era chamada de Revolução Burguesa. Depois dessa revolução dos burgueses, vai ser instaurado o modelo de república, onde que a burguesia vai tomar o rumo da política. Isso vai virar uma inspiração para vários locais. O Brasil, entre outros países. Por isso que vários países nós temos uma elite burguesa que é a que rege a política. Tudo bem? Só por citação, isso nós chamamos de Primavera dos Povos. Revolução Industrial, você já ouviu muito isso em geografia, muito isso em sociologia, e ouviu muito eu falando, tá? E as guerras mundiais, Primeira e a Segunda. E você lembra que ela foi ocasionada pelo imperialismo. Indicação extra. Agora, vou dar spoiler do nosso aulão. Por quê? Se pá, eu vou falar um pouquinho sobre a história do Paraná com vocês. A aposta que eu tenho para o vestibular esse ano é que nós vamos ter questões muito mais do norte do Paraná. Sabe o que acontece no dia 10 de dezembro? Ele é meu aniversário. E aí, ó, é aniversário de Londrina também. Você acredita que eles me copiaram? Sim. Londrina tá fazendo 90 anos. Uau! Imagina a Universidade Estadual de Londrina, no dia que é comemorado 90 anos, no ano que é cobrado 90 anos, eles deixarem passar batido essa data tão importante. Então, vou falar um pouquinho mais específico para vocês. Só que se você for ansioso, ou se você não puder vir no sábado no aulão, vou dar uma indicação. Assiste esse vídeo aqui, ó, Rota do Café no norte do Paraná. Fala sobre Londrina e fala sobre o pioneirismo no norte do Paraná. E mais uma coisinha. Por coincidência, a pessoa que grava esse vídeo é um historiador aqui da UEL. E talvez, mas talvez, ele seja uma das pessoas que faz as perguntas do vestibular. Vou falar mais nada, hein? Eu não vou dizer mais nada, hein? Então assiste o vídeo, é 16 minutos, tá bom? Conceitos importantes. Agora nós vamos misturar as periodizações e eu vou misturar disciplinas. Por exemplo, o conceito de cidadão. Essa palavra paira sobre nós desde a antiguidade até hoje. Cada região, cada contexto histórico, nós falamos de cidadão de maneira diferente. Por exemplo, lá na antiguidade, os gregos tinham um conceito de cidadão diferente para cada cidade-estado. Quem nascia em Atenas, para ser cidadão, tinha que ser filho de ateniense. Esse cara, ele tinha que estar exercendo os seus direitos políticos e civis. Ou seja, ele vota, ele propõe lei, ele é participativo na política e ele tem os seus direitos assegurados, de ir e de vir, entre outros. Não é todo mundo que tem isso. Por exemplo, se você sai do Brasil e você for para os Estados Unidos, você não é um cidadão norte-americano. Portanto, você não vota. Portanto, você não participa da política. Portanto, você não tem os seus direitos básicos. Só tem o estadunidense. Vamos falar sobre a antiguidade, como que era? Atenas, Esparta e Roma são os 3 da antiguidade que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Então, primeiro, em Atenas, você tinha que ser um homem livre, maior de 18 anos, você tinha que ser eupátrida, e aí eu coloquei esse termo aqui bem específico, porque é bem palavrinha chata de vestibular. O que significa a palavra eupátrida? Eupátrida significa bem nascido, ou seja, é aquele que tem um sobrenome bom, aquele que tem um sangue bom, aquele que faz parte de uma linhagem boa. Então, eram poucos gregos que participavam da política. E tem que ser homem, tá? A mulher esquece. E maior de 18 anos. Escravizado? Esquece. Lembra, outra coisa, tem que nascer na Grécia e ser filho de grego. Não adianta você nascer na Grécia e não ser filho de um grego. Você ainda é um estrangeiro. Agora, em Esparta, como que eles entendiam que era um cidadão? Você tinha que ser homem livre, acima de 30 anos, em
atividade militar. E por último, tinha que ser filho de espartano. Não adiantava nada você nascer em Esparta, participar do exército, ser homem livre, se você não é filho de um espartano que nasceu em Esparta. Senão, você é estrangeiro do mesmo jeito. Em Roma Antiga, como que era o conceito de cidadão? E agora, por favor, presta bastante atenção. Por favor, presta bastante atenção. Existem 2 momentos históricos de cidadão romano, onde que eles não aceitavam o estrangeiro, onde que eles abraçaram o estrangeiro. No primeiro momento, quem era cidadão romano era quem nascia em Roma, era filho de romano, era homem livre e era da grana, o cara que tinha propriedade. Só que o Império Romano se expandiu e ele precisava manter a paz nele. Lembra da ideia da Pax Romana? Numa das medidas da Pax Romana, eles fazem um édito de Caracalla, que é o quê? Todo aquele que está dentro do Império Romano, mesmo que não seja na cidade de Roma, agora é um cidadão romano. Ou seja, eu vou colonizar o seu território, eu vou dominar você, só que agora você tem uma carteirinha falando que você é romano. Olha só que bom. Você não é explorado, você é igual eu. Você só não nasceu em Roma. Você só não tem terra igual eu. Você não participa da política igual eu. Mas você tem a carteirinha de cidadão. Por que é importante saber isso aqui? Porque esse édito de Caracalla, ele abre primícia para a entrada cultural de outros povos de uma maneira jurídica. Agora o estrangeiro, ele participa da política de uma maneira aceitável. Antes era algo bloqueado. Vai abrir várias brechas para os bárbaros, para os germanos entrarem e destruir o império de fora para dentro e de dentro para fora. Só alguns esquemas, tá bom? Professor, que imagem péssima. Eu peguei da internet, tá bom? Eupátridas em cima da pirâmide social. Metecos, o que é meteco? É o estrangeiro. E abaixo do estrangeiro nós temos os escravos. Era assim que era a sociedade de atenienses. Professor, e a mulher? A mulher nem entra aqui. Professor, e a criança? Nem entra aqui. O idoso, pior ainda. Vamos lá, sociedade espartana. Em cima nós temos os cidadãos. Embaixo nós temos os periecos, que eram homens livres, comerciantes, artesãos, que vinham de outra cidade, ou seja, estrangeiro. Por último, nós tínhamos os escravizados, eles que mantinham essa sociedade, tudo bem? Então era muito semelhante aos atenienses, o que diferencia é o termo. Em Atenas, ele chamava de meteco. Como que você vai lembrar? Sabe aquela história de que briga de homem e de mulher não se mete a colher? Então o estrangeiro, ele tá metendo a colher. O perieco é o perreco que está atrapalhando a situação. Outra pirâmide social, Roma. Em cima nós temos os patrícios, embaixo nós temos os clientes. A moça fez o slide errado, tá bom? É os clientes aqui, era quem trabalhava para os patrícios. E embaixo nós temos os plebeus. Por último, nós temos os escravos. Tudo bem? Plebeu é nós, quem trabalharia no campo, quem viraria massa de manobra, peão de obra. Por último, agora nós entramos na Idade Média. E lembra do antigo regime que eu comentei com vocês? Clero, nobreza e o povão. Nós. E o povão tá dentro da burguesia. A galera que fez específica de história, eu coloquei lá para vocês. A burguesia pertencia ao terceiro estado no antigo regime. É depois da Revolução que a burguesia vira o primeiro estado. Antes ela era do terceiro. Modos de produção. Aqui nós entramos na área de geografia e sociologia. Prestem atenção nos ismos. Professor, isso funciona em todos os ismos? Não, mas em alguns funciona. Por exemplo, feudalismo, mercantilismo, capitalismo, liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, neoliberalismo, entre outros, são todos modelos de produção, são todos modos de produção. O que diferencia? Cada ideólogo, cada indivíduo vai pensar, como que a gente tem que produzir? Como que nós temos que distribuir o que foi produzido? Como que nós temos reproduzir o que foi produzido? Como que a gente vai separar o que cada um faz? Como que cada um vai ser remunerado pelo trabalho? É isso que cada uma dessas ideologias discutem. O capitalismo tem a sua interpretação, o socialismo tem a sua, o comunismo tem a sua, o liberalismo tem a sua. Todos são modos organizativos políticos de se produzir. Colonialismo é a prática de colonização de vários territórios, é anexar eles. E para implementar isso, nós temos o pacto colonial. Você entra sendo escravizado, eu entro como escravizador. E não tem escolha. Outra questão. Estado-nação moderno é a unificação de reinos e condados formando as nações. Absolutismo é o rei concentrando todas as riquezas na mão. E contemporâneo, Revolução Francesa. Falei para vocês 4 aulas sobre isso.
Não tem como eu me estender muito. E também o antigo regime que eu já citei. Clero, nobreza e o resto do povo com a burguesia. Primeira Guerra Mundial, falamos recentemente, causa imperialismo, busca por territórios, eixo contra a Tríplice Entente. Eles vão ter esse atrito, os aliados contra a Entente. A Alemanha perde e, como consequências, tem um tratado de Versalhes, onde que a Alemanha assume o BO, falando que ela é a culpada, ela não pode expandir. Depois tem o Entre Guerras, tem Revolução Russa, fascismo e Segunda Guerra Mundial. 3 fases. A fase de expansionismo do eixo, Alemanha, Japão e Itália dominando vários territórios. Segunda fase, eles bloqueando o avanço. E terceira, é eles conversando entre eles para fazer o dia D e derrotar os alemães. Tá bom? A fase de derrubada do eixo. Finalização da aula, comentários finais. Qual que é o negócio? Preciso ser sincero com vocês. Tá bom? Vou falar minha experiência, porque eu já estive sentado no lugar de vocês. Em 2017 eu conheci o cursinho, comecei a fazer aula aqui. Por coincidência eu estava no busão, uma pessoa estava no busão comigo, e a pessoa falou assim, tô indo pro cursinho. Eu falei, que cursinho? Da UEL. E quanto você paga? Eu não pago nada. Eu falei, o que tem que fazer? É só ir lá. E aí eu fui junto. Literalmente eu tava no busão. Não tenho nada pra fazer, vou ir com ela. E eu conheci o cursinho. Por conta do cursinho, eu mudei a história da minha vida. Comentei com a galera da noite. Na época eu trabalhava no cinema. Eu ganhava R$700 por mês. Era uma bosta. Um serviço de merda. Com o cursinho eu percebi que eu tinha como eu ser outra coisa. Que através do ensino eu podia ser mais. Durante as aulas eu achava que ia fazer fisioterapia. Acabei apaixonando pela docência, tinha um professor maravilhoso. Teve uma fase da minha vida, principalmente na fase que vocês estão, que a gente está muito perdido. A gente não sabe o que a gente quer, o que a gente vai ser, o que a gente pode ser. E eu sou muito grato por esse lugar, porque o cursinho conseguiu me possibilitar muita coisa. Ele me deu várias oportunidades, ele abriu portas, ele me mostrou que eu tinha uma vocação. No começo da aula eu coloquei uma indicação de uma música, que se chama Continuação de um Sonho, do BK. Não sei se vocês já ouviram, mas aí tem uma parte da música que ele fala o seguinte, imagina se você fosse um atacante na frente do gol. Poucos segundos para acabar o jogo. Se acertar, você fez obrigação. Se errar, vão te crucificar. E aí ele fala que é essa sensação que ele tem o tempo todo. Era essa sensação que eu tinha na época que eu fazia cursinho. E eu tenho certeza que vocês já tiveram essa sensação. E aí no desenrolar da música ele fala assim, mas se um se levantar e mudar sua jornada, valeu a batalha. Ou seja, se ele fizer a vida inteira dele e nada der certo, só que se ele mudar a história de uma pessoa, para ele já é suficiente. E aí na docência, nas aulas de história, no cursinho, eu descobri que eu não preciso ficar correndo atrás de um sonho meu. Eu preciso, não é que eu quero, eu preciso ficar correndo atrás do sonho dos outros. É a minha maior realização. Vocês não sabem o que é dia 10 de janeiro, velho. Chegar no jornal e ver o nome de vocês. Vale a pena qualquer esforço. Sou muito grato por esse lugar. Eu não sei se eu vou estar aqui ano que vem. E eu só queria trazer um relato meu para vocês. Aproveitem essa última semana. Vocês vão lembrar disso aqui com muito carinho, de verdade. Esse lugar é muito especial. Não existe nenhum lugar parecido como esse. Eu já trabalhei em vários lugares, a gente não tem o contato com os alunos, a gente não consegue ter essa aproximação, a gente não tem o carinho, a gente não tem as possibilidades. Eu não posso falar do jeito que eu falo aqui em qualquer lugar. Essa daqui provavelmente seja uma das melhores fases da vida de vocês. E vocês já perceberam que eu vim aqui ferrado da cabeça, me matando de trampar, mas eu sempre estava aqui me dando ao máximo. Tinha dia sem voz, tinha dia que eu não tinha descansado, mas isso daqui é a minha felicidade. De verdade, gente, não tem preço que pague. Eu agradeço muito por vocês terem participado das minhas aulas. Eu agradeço muito por ter feito parte da história de vocês. Eu agradeço muito por um dia vocês carregarem um diploma e eu ter ajudado vocês nisso. Por favor, não desistam, independente do resultado. Por favor, não desistam dos sonhos de vocês. Porque isso é parte do meu sonho. Por isso que a música fala, eu sou a continuação de um sonho. Da minha mãe, do meu pai, todos que vieram antes de mim. Isso eu descobri que era bom pra mim, e isso que eu descobri que é o melhor para os outros. Obrigado, gente, a gente se vê sábado, tá bom? Fiz isso hoje, porque sábado não dá. Tchau.